Boa tarde. E aí, professor Dan, tudo bem? Tudo indo, né, professora Raquel? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Gente, boa tarde. Essa é uma conversa, uma live conversa, né, com o professor Dan Levi, que é meu amigo, e temos bastante tempo não só de convivência pessoal, mas também de troca acadêmica e intelectual bastante intensa. Então, o Diálogos Ambientais hoje vai participar conosco, aqui da Cozinha de uma História, para conversarmos sobre o ato de cozinhar em tempos de pandemia. E o professor Dan vai falar sobre o acesso à alimentação. Não vou me prolongar, eu vou deixar que o professor se apresente e que ele siga, então, no que ele preparou para nós hoje. Eu vou anotar aqui as perguntas que vocês fizerem e, posteriormente, então, nós conversaremos sobre as questões, ou não necessariamente perguntas, mas né, opiniões que vocês queiram colocar, queiram escrever. Nós estamos à disposição também para, depois dessa live, respondê-las via direct ou via mensagem pelo próprio IG. Pode ir, professor. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado, Raquel, pelo convite. Eu acho que as pessoas ainda estão começando a entrar, a gente ainda está com 2 minutos ao vivo ainda, né? Então, as pessoas estão começando a entrar no canal. E para quem não me conhece, sou o Dan Levi, professor da Unifesp, trabalho com direito ambiental há algum tempo, né? Vemos pesquisando aí, principalmente nesse momento de pandemia, algumas questões relevantes para a gente compreender o momento atual, o que a gente está vivendo na sociedade brasileira, né? E quando a Raquel me chamou para a gente conversar sobre a questão da alimentação, eu achei muito interessante, muito importante o tema, justamente porque a gente, além dessa crise sanitária, também estamos vivendo uma crise social, né? Estamos vivendo uma crise alimentária também, uma crise econômica, né? E não sei se todos estão acompanhando o cenário atual de hoje, também uma crise política, né? Então, acho que tem tudo a ver com o momento atual que a gente vive, né? Eu achei importante o tema também, principalmente porque quando a gente começa a falar do acesso à alimentação, né, o acesso para quem, né? Primeiro a gente tem que perguntar. E aí eu começo, vou falar rapidamente para vocês um pouco sobre o acesso como um direito à alimentação, né? Vou falar para vocês um pouco aonde é que está embasado isso, né? Algumas legislações, algumas normas que regulamentam esse direito, né? A nível internacional e a nível Brasil. E depois eu acho interessante trazer alguns conceitos, mas eu acho interessante também falar o que o governo brasileiro, né? E aí eu vou citar também algumas questões do governo paulista, onde eu moro, em São Paulo. Se vocês tiverem também, quem está nos assistindo, se vocês tiverem outras informações a respeito, por favor, troquem com a gente, porque a ideia é justamente dialogar, né, Raquel? A ideia é a gente Com certeza. conversar a respeito desse assunto. E aí vou trazer também algumas medidas, né, que o governo federal e o governo estadual em São Paulo estão tomando, estão tentando, pelo menos, tomar para que minimize esse problema do acesso à alimentação, da distribuição de alimentos na sociedade. Então, eu acho que eu vou começar a falar rapidamente do acesso à alimentação como eu falei, como um direito. E que direito é esse, né? Um direito Olha, estamos à... em Berlim, tá? Só para te dizer. Olha, que legal, muito bacana. Sejam muito bem-vindos, Beijo, todos. Adriane. Ai, Adriane, que legal, Adriane, É, um beijo grande. Um beijo para todos aí que já mandaram, um beijo para Adelaide, um beijo para Maria Célia, um beijo para todo mundo. É, Bom, o acesso à alimentação a gente tem que entender primeiramente como um direito,
né? E que direito é esse? Um direito humano fundamental à alimentação, né? Eu não vou aqui aprofundar muito em relação à questão de um conceito técnico do que é direito humano fundamental, mas eu acho importante a gente falar que a alimentação ela é sim garantida como um direito humano de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Né? Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU se reúne, né? Cria-se a ONU, cria-se essa Declaração Universal que vai pela primeira vez regulamentar a nível internacional direitos considerados humanos, que são aqueles direitos, né, que são necessários para que qualquer cidadão, qualquer ser humano se desenvolva em plena dignidade. No artigo 25 dessa declaração, foi a primeira vez que se colocou num diploma internacional acesso à alimentação adequada. É esse mesmo termo, né? Acesso à alimentação adequada. Então, é direito humano de todos, independente de raça, credo, etnia, nacionalidade, sexo, etc., de todo ser humano, o acesso à alimentação adequada. Ainda em termos internacionais, em 1969, a gente tem o Pacto de São José da Costa Rica. Perguntar uma coisa. Tem alguma indicação do que seria essa alimentação adequada? Então, tem. Obviamente que na declaração não existe especificidades do que é, mas a ONU já desenvolveu através dos seus escritórios, né? Por exemplo, como o Escritório de Alimentação e Agricultura da ONU, o Escritório de Meio Ambiente, o Escritório de Urbanismo, inclusive, eles defendem, eles determinam o que seria essa alimentação adequada, que seria o mínimo, né? Não tem em termos quantitativos, aí fica cada estado, cada nação determinar, mas é um mínimo para garantir o pleno desenvolvimento do ser humano. Né? Depende muito de questões culturais também, religiosas, total, né? Acho que isso, né, eles também levam em consideração, né? Sem dúvida nenhuma, até porque eles não podem interferir na cultura de diversos países que são bem diferentes entre si, né? A sociedade, a cultura, o sistema econômico, o sistema jurídico varia bastante, né? Bem diferente entre si. Mas o que se entende de uma forma geral é que adequada para o pleno desenvolvimento do ser humano. Crescer, se desenvolver, né? Enfim, trabalhar, desenvolver as suas habilidades físicas e mentais é o mínimo, né? A alimentação desde o leite materno, né, até o fim da vida é o mínimo para garantir a vida do ser humano. Não tem como a gente garantir a vida sem alimentação, né? Então, o mínimo desejável para esse pleno desenvolvimento. E tem várias determinações, inclusive da OMS, né, no Brasil, da Anvisa, para fiscalizar esses alimentos que são distribuídos para a população. Os alimentos importados, por exemplo, para fiscalizar se eles podem ser circulados no Brasil ou em outro país. Enfim, tem várias regulamentações. Mas, de forma geral, o mínimo para pleno desenvolvimento. E é uma questão até subjetiva, né? O que é um pleno desenvolvimento? Pode ser para o Brasil uma coisa, pode ser para os Estados Unidos ou para a África outra, né? Pode ser para... Enfim. Mas é para o pleno desenvolvimento do ser humano. Aí a gente tem também um outro tratado internacional muito importante, em 1969, que chama o Pacto de São José da Costa Rica, né? Que é um tratado internacional entre os Estados americanos, através da OEA, que os Estados que seguiram esse pacto, como o Brasil, também configurou, né, consagrou aí os denominados direitos econômicos, sociais e culturais, os famosos DESCs, né, que são a sigla que a gente utiliza, né, que é uma, digamos assim, uma espécie de meio ambiente, não, uma espécie de direitos humanos. Né? E dentre esses direitos humanos, os sociais, portanto, são uma espécie de direitos humanos, né? Um tipo de direito humano consagrado, né? Na nossa Constituição, vou já falar isso, tá incluído aí o direito à alimentação como um direito social. Aí a gente tem um longo período, né, de ditadura militar no Brasil, de 20 anos e 20 e poucos anos, em que esses direitos econômicos, sociais e culturais foram totalmente esquecidos, né? Foram totalmente alienados, foram totalmente, né, não consagrados, não observados pelo momento político que a gente vivia.
E em 88, portanto, a Constituição Federal de 88, já aí com um novo momento político, com uma redemocratização, né, com uma abertura, na verdade, né, de um novo momento, né, da política brasileira, a gente consagra os direitos sociais na Constituição como um rol dos direitos humanos. Né? E aí a gente fala aqui de direitos humanos fundamentais. Por que fundamentais? Né? Porque os direitos humanos eles foram garantidos no plano internacional por essa declaração. No plano interno, ou seja, nos estados, nos países, né, que fazem parte dessa declaração, como o Brasil, por exemplo, a gente tem uma Constituição que consagrou esses direitos humanos no texto constitucional, ou seja, transformou esses direitos humanos em direitos fundamentais. Uhum. Essa que é grande, não vou aqui... Tem várias outras questões em relação aos direitos humanos fundamentais, mas eu acho que não é o caso, né? Não vem ao caso. Só para que vocês entendam que os direitos fundamentais que estão na nossa Constituição, eles, obviamente, estão espelhados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá? Dentre esses direitos, a gente tem direitos individuais, os direitos sociais, coletivos, enfim, tem vários direitos. E dentre esses direitos sociais, a gente tem o direito à alimentação, que só foi considerado direito fundamental a partir da Emenda Constitucional de 64, de 2010. Apenas em 2010, no sistema jurídico brasileiro, o direito à alimentação foi considerado um direito social, de acordo com o artigo 6º da Constituição. Né? E aí a gente precisa falar, obviamente, principalmente no momento atual de crise política que a gente vive, que a nossa Constituição ela consagra o Estado democrático de direito. Mas de que direitos são esses? De direitos humanos fundamentais. Né? De direitos que estão consagrados na nossa Constituição, como, por exemplo, os direitos sociais e coletivos, que é a base da Constituição. Esses direitos fazem parte da base principiológica, são os princípios básicos da Constituição, né, que estão consagrados no texto constitucional de 88. E que, obviamente, eles estão interligados entre si, principalmente quando a gente vê que são direitos fundamentais, né, para o desenvolvimento do ser humano, para garantir uma condição básica de vida, uma condição básica para o ser humano viver, né, com dignidade. E aí a gente tem aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse apanhado inicial, que eu achei importante, a gente entra, portanto, com a discussão do direito à alimentação como um direito que te dá o acesso a garantia, na verdade, né, de viver em plena dignidade. Né? E esse direito à alimentação ele deve garantir o quê? O direito à segurança alimentar e nutricional. Está incluído nesse direito à alimentação. Né? Quando se fala, portanto, em direito à alimentação, a gente tem que entender que é um direito à segurança alimentar e nutricional. E isso já diz bastante coisa, porque esse direito à segurança alimentar e nutricional tem a ver com o direito à saúde, né? Tem a ver com o direito à vida, tem a ver com a segurança, né? Tem a ver com a liberdade, né? Tem a ver com vários outros direitos fundamentais que estão positivados na Constituição. E aqui, para provocar, eu começo já com uma pergunta. Esses direitos humanos devem ser garantidos para quem? São direitos humanos para quem? Né? Eu estava lendo um artigo outro dia bem interessante, depois eu posso passar aí para vocês o link, e no artigo falava justamente sobre essa discussão. E direitos humanos para quem? E, infelizmente, no momento atual, esses direitos humanos eles não são garantidos para todos, que é o que deveria ser, né? Obviamente, é dever do Estado a garantia para todos os cidadãos esses direitos fundamentais, já que estão na nossa Constituição, né? Infelizmente, no momento atual, a gente vive uma crise em que esses direitos eles são escancarados e, principalmente, quem tem acesso a esses direitos é quem pode pagar por esses direitos, né? Isso realmente é bem simbólico, porque quem está tendo acesso à alimentação atualmente é quem pode pagar pelo seu alimento. É quem pode pagar pela sua comida. A Adriane está perguntando uma coisa. Se existe um controle para que esse direito seja exercido? Sim.
Quando o Estado ele não garante para todos, cabe, por exemplo, aos órgãos públicos, como o Ministério Público, até o Poder Judiciário, inclusive, serem provocados para ingressar com uma medida judicial contra o governo, para que o governo, o executivo, no caso, né, presidentes, governadores e prefeitos, para que eles cumpram com o seu dever, que é justamente garantir esses direitos para todos, né? Isso sim, tem várias medidas, inclusive no Brasil, né, jurídicas, para forçar os agentes públicos, que é dever deles, né? Já que eles estão ocupando esses cargos públicos, eles têm a obrigação de fazer valer esses direitos. E esses direitos, eles são autoexecuíveis, que a gente chama. São direitos que não precisam dessas medidas, eles são autoexecutados. Todo o agente público que exerce esse cargo público como um chefe, por exemplo, do executivo, um governador, um prefeito, eles têm a obrigação, por estar no cargo, de garantir esses direitos. Se eles não garantem, aí os órgãos vão ter que fiscalizar para poder justamente obrigá-los a garantir, né? E aí tem toda uma questão também orçamentária, né? Se realmente tem dinheiro, sem recurso público para garantir para todos, né? Se realmente eles têm condições mínimas para garantia. Mas existem, sim, algumas medidas a serem tomadas, ok? Principalmente o judiciário, que está aí para fazer valer a Constituição, né? Bom, e rapidamente, em âmbito internacional, a gente tem, portanto, o Escritório da ONU para Alimentação e Agricultura e o Programa Mundial de Alimentos, né, que são projetos que a ONU desenvolve, né, para a garantia da distribuição de alimentos, né, para as pessoas. Obviamente que a ONU já se manifestou nesse tempo de pandemia e criou esse projeto mundial de alimentos para garantir alimentos para 620 milhões de habitantes da América Latina e Caribe. E o Brasil, portanto, está incluído, né, durante o Covid, durante essa crise do coronavírus. Isso já foi determinado, já foi instituído e, claro, vai depender aí de dotações orçamentárias. Além disso, a ONU já em alguns países do continente americano, né, América Latina e Caribe principalmente, a ONU já determinou que as cadeias de abastecimento dos alimentos para esses países ainda não foram diretamente afetadas. No Brasil, a cadeia de distribuição, de produção e distribuição de alimentos ainda não foi diretamente afetada com o coronavírus. A distribuição ainda está funcionando, né, normalmente. Ainda não está em risco. Porém, a ONU, ela obviamente informa que, caso essa crise se estenda por mais tempo, pode ser que esse sistema de abastecimento entre em crise, né? Então, é importante estar aí tendo essa discussão importante justamente para garantir essa distribuição. Então, não há justificativa atualmente para o aumento, por exemplo, do preço de alimentos. E a gente já vê aí no mercado, né, em alguns lugares, algumas cidades, que o preço de alguns alimentos, alguns alimentos estão escassos, principalmente álcool gel e papel higiênico, né? Alguns alimentos não, alguns produtos, desculpa. E alguns alimentos Oferta e básicos, procura. como ovo, leite, trigo, enfim. A gente vê que já estão subindo de preço, justamente mas aí a gente já entra numa outra discussão que eu acho que a gente pode deixar para o final, para a gente dialogar e conversar mesmo, que é a questão econômica, né? Do lucro dessas empresas que realizam o abastecimento, né? A base do abastecimento da alimentação. Bom, ainda acho que é importante falar que a ONU, como uma das soluções, né, para evitar esse colapso no sistema de abastecimento dos alimentos, ela vem tentando, não é de agora, não é Covid, não é 2020, já há bastante tempo, ela vem incentivando e fortalecendo as cadeias de produtores locais e regionais. Ou seja, fortalecendo o mercado de pequenos produtores. Isso é extremamente importante, porque, inclusive, garantindo para esses produtores que eles consigam produzir em tempos de pandemia e distribuir os seus alimentos, né? Porque entende-se que são alimentos oriundos da agricultura familiar, né? Sem agrotóxicos, né? São alimentos
mais saudáveis, digamos assim, sem muitos produtos químicos que fazem mal, inclusive, à saúde humana, né? Aí eu já queria passar um pouco para falar sobre as iniciativas, né, que estão sendo tomadas, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual. Eu me enfoquei aqui no estado de São Paulo, mas se de repente alguém tiver alguma informação de outro estado, gente, de outra cidade, fiquem à vontade para trocar. A ideia aqui é, como a Raquel falou no início, dialogar, né? Bom, não sei se vocês devem Só ter... uma última pergunta. Diga. Com relação ainda à questão do acesso à alimentação como um direito, que eu acho que é uma questão que perpassa aí por todos os cidadãos, né? Pelo menos quem não tem essa afinidade tão grande com as leis, como um advogado, enfim, ou como uma pessoa que entenda um pouco mais e que saiba mais sobre essas coisas. Eu, por exemplo, estou incluída nisso. Dentro da lei, isso é uma pergunta que a Adriane fez também, depois da resposta que tu deste para ela, sobre se há algum controle para que esse direito seja exercido, né, o direito à alimentação. Dentro da lei, o que o cidadão comum pode fazer para que esses agentes funcionem? Ou seja, para que eles trabalhem, o que o cidadão comum pode fazer dentro da lei para que eles façam o trabalho deles, né? Pergunta de prova, né, Adriane? Pergunta de vestibular, na verdade. Olha, primeiramente, a gente tem que, né, ter, claro, infelizmente, acho que muitos que estão nos assistindo têm essa consciência, né? Felizmente, muitos têm essa consciência, mas grande parte da sociedade brasileira, infelizmente, não tem. Que é a consciência desde o voto, que eu acho que é importante a gente saber em que a gente vota e ter essa preocupação com esses agentes públicos que estão ali nos representando, né? E eu acho que também iniciativas populares a gente não tem muito no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico, iniciativas do próprio cidadão. Os cidadãos, eles precisam ser representados por esses órgãos, como o Ministério Público, né, como órgãos que podem, de alguma forma, fiscalizar o que os agentes públicos estão fazendo, né? Mas, de alguma forma, tem como fazer uma pressão popular, né? Que, atualmente, infelizmente, acho que não tem surtido tanto efeito, né? Porque a gente já teve, nos últimos 2 anos, no último 1 ano, pelo menos, muita pressão popular para a cobrança de certos direitos que a gente está vendo que está sendo violado diariamente, né? Mas a pressão popular, através de assinaturas de petições encaminhadas ao Congresso Nacional, encaminhadas ao Palácio do Planalto, de alguma forma isso surte efeito quando a gente tem um governo que se preocupa com a população, né? Quando a gente tem um governo que respeita a população, quando a gente tem um governo que leva a sério a Constituição Federal. Quando a gente não tem um governo assim, fica realmente difícil, a gente fica de braços atos, digamos assim, como povo, né, para, de alguma forma, cobrar que esses direitos sejam exigidos, que esses direitos sejam garantidos, né, na verdade, entendeu? Então, acho que é uma situação delicada, né, que, de alguma forma, a gente precisa repensar soluções. Acho que para uma crise complexa como o coronavírus, a gente precisa de soluções complexas também, né? Não é simples assim da gente resolver a situação. Mas, de alguma forma, eu acho que tentei responder aí para a pergunta, mas fica essa E o questão. que, Acho que a Dan, e o que população... esses governos estão fazendo agora para a questão do coronavírus, assim, da Covid-19? Perfeito. Isso é uma Governo pergunta federal, fundamental. estadual, municipal. O que eles estão fazendo? Tipo, qual o plano deles para esse momento? Exato. Eu até vi que hoje o governo federal ele anunciou hoje ontem um plano pró-Brasil de resgate da economia pós-coronavírus, ou seja, É. um plano para enfrentar o coronavírus. Primeiro que plano de governo, né, gente? Se a gente for analisar realmente, a gente não tem, né? De 1º de janeiro de 2019, a gente está esperando um plano de Tem um governo. PowerPoint Claro que a aí. gente... Oi? Tem um PowerPoint. Então.
A gente está esperando esse plano, assim, ansiosos, mas não vimos ainda um plano, de fato, eficaz, né? Mas o governo também não apresentou um plano para enfrentar essa crise e está querendo apresentar um plano pós-coronavírus, para resgatar a economia, porque o que o governo mais se importa, parece, né, dentro do que a gente está percebendo, é a questão econômica e não a vida das pessoas, não a questão da saúde. Então, Segundo a Nayara, é o New Deal, quase um plano exatamente, Marshall. eu vou até falar sobre isso. Exatamente, eu acabei de ver aqui. Tem tudo a ver com a questão do New Deal. Por quê? Esse plano pro Brasil é justamente isso. Eu já vou antecipar a minha fala, mas eu já vou falar das iniciativas, só para não perder a linha de raciocínio. O que o governo apresentou hoje? Que esse plano para resgatar a economia pós-coronavírus é um plano justamente para incentivar as obras públicas que estão paradas para a geração de empregos. E por conta disso, eles entendem que vai gerar mais renda e as pessoas vão consumir mais. Porém, é exatamente o que a Nayara falou, que é o New Deal, depois da crise de 29, em que os Estados Unidos entrou num profundo endividamento, né? Os juros ficou muito mais alto, e ele viu que esse plano não funcionou. Parece que a gente está regredindo a um século, né? Porque foi em 1929, a gente está em 2020, Sim. né? E justamente o governo atual, né, federal, achou que esse seria a grande sacada e a grande saída. E todos os economistas estão, exceto o ministro dele, claro, né? Mas todos os economistas estão criticando isso justamente porque o Brasil não vai recuperar a economia com esse plano. Ele vai principalmente afundar mais o seu sistema econômico, porque ele vai ficar Se mais é que é endividado. possível, né? Então, Enfim. se é que é possível. Mas voltando aqui à questão das iniciativas do Poder Federal, o que vocês devem ter acompanhado aí, uma iniciativa que está sendo mais falada, é essa questão do auxílio emergencial de R$ 600, né, para trabalhadores informais. Né? Hoje, inclusive, foi noticiado, né, que o governo voltou atrás para o pagamento da segunda parcela desse auxílio. Como é que funciona esse auxílio? Não tem dinheiro. Exato. Para isso, né? Não tem dinheiro para isso. Também tem essa questão. Como é que funciona esse auxílio? No final de março, o governo, né, alguns partidos, inclusive acho que foi o PSOL, alguns outros partidos, ingressaram com um projeto de lei no Congresso para garantia, né, para ser aprovado um auxílio emergencial para as pessoas de baixa renda. Exato. O Congresso aprovou em tempo recorde, né? E mais de 20 dias depois, o governo federal começou a executar esse projeto, né? Ou seja, começou a desenvolver, né, ferramentas para que esse dinheiro chegasse na mão do povo, né? Só que tem vários problemas em relação a essa política, porque é uma política emergencial, gente. Não dá para a gente ficar esperando 1, 2, 3, 4 semanas, né? É emergencial. Alimentação é um direito humano fundamental e necessário para a garantia da vida, né? Sem o alimento a gente não vive. Então é emergencial, é urgente, né? E a gente começou a perceber vários problemas. Primeiro, o governo pedia que a pessoa cadastrasse um telefone, que a pessoa fizesse o cadastro pela internet, que a pessoa tivesse um CPF regular e um título de eleitor regular também. Gente, não precisa nem refletir, né? Qual é o pobre que tem internet, que tem celular, que tem telefone fixo, que tem o seu CPF regularizado e que tem o seu título de eleitor regularizado, né? Eu acho que, em vez de ajudar, piorou. Porque aí, eu não sei se vocês estão acompanhando essa questão toda, né? Formou várias filas e aglomeração de pessoas num momento de isolamento social, na frente da Caixa Econômica, que é o banco que vai fazer o pagamento, na frente da Receita Federal, que é o órgão que regulariza os títulos, os CPFs, etc., a Justiça Eleitoral, não sei o quê. Então, o governo, na verdade, ele não imaginava que muitas pessoas iam pedir esse auxílio, ou seja, o governo... Parece brincadeira, né? Quem não parece imaginava, brincadeira. né?
porque eles não têm noção de quantas pessoas estão na informalidade vivendo nesse país, né? E aí Uma o coisa governo interessante diz... falar sobre isso, né, Dan? Que eu acho que agora, até a parte da mídia também mudou um pouco a questão do empreendedor, né? Empreendedor é informal, gente. Empreendedor virou sinônimo de informalidade, desempregado. Não se É pode. E trabalhador aí parece que autônomo, mas quando hoje em dia... tu não ganhas dinheiro, quando tu não tens uma super ideia para, sei lá, nossa, tive uma super ideia para fazer um plano de negócios, vou me matricular no Sebrae, vou fazer um plano de negócios e aí eu sou um empreendedor. Aí tu fica te sentindo extremamente sem ideias, uma pessoa extremamente ignorante, burra, enfim, entra em depressão, porque como assim que tu não és empreendedor? Mas, na verdade, o governo é que tem que lidar com essa situação do desemprego e a mídia também o tempo inteiro falando na questão do empreendedor. Mudou agora, né? Agora são os informais, agora são os Exato. desempregados, enfim. Exato. E aí o governo ele acaba recuando no pagamento da segunda parcela, porque a primeira muita gente não recebeu, por exemplo, vou dar um exemplo particular meu. Eu tenho falado semanalmente com a minha diarista, né? Óbvio, ela está em isolamento social, assim como eu também. E eu fiquei muito preocupado com ela, porque ela parou de trabalhar, ela parou de ganhar, parou de receber. E eu perguntei, Hélia, você conseguiu fazer o cadastro no site? Ela tem celular com internet, ela tentou pelo celular e ontem ela me mandou uma mensagem dizendo, Dan, há mais de 20 dias o meu cadastro está em análise. Até hoje eu não consegui receber um centavo do governo. E o que que isso demonstra? Uma completa falha, né? Uma completa descaso, na verdade, na minha opinião, com essa política. Porque não é, de fato, parece que não é interessante para o governo, né, garantir esse direito para essas pessoas, né? E aí a gente vê uma grande falha, a gente vê que o governo recuou hoje, inclusive, né? O governo Sim, colocou que não tem dinheiro. A expectativa foi tão grande das pessoas, foi um número muito maior que eles esperavam do cadastro, que que eles não têm coisa. dinheiro para pagar todo mundo. Diz, Raquel. Então, isso significa que o único plano do governo federal de combate ao Covid-19 é esse auxílio emergencial. Olha, eu desconheço de outros planos mais urgentes, né? Pode ser que exista. Hum, Mas o mais importante e o que foi o mais divulgado uhum. para esse grupo de pessoas que são trabalhadores informais é esse auxílio de 600, e eles se basearam nesse valor, que é o valor de uma cesta básica. Agora, Que de antes era fato, R$ 200, né? exato, exatamente. Então, Ok. inclusive, ontem, também eu acho que o PSOL, o outro partido, ingressou com um novo projeto de lei para ampliar esse O auxílio pessoal, para de novo. outras pessoas. Sim. Exatamente. Para ampliar para outras pessoas que não estavam incluídas nesse rol de trabalhadores informais. Como tu falaste, hoje em dia, empreendedor pode ser um trabalhador informal. Um autônomo pode ser um trabalhador informal, não tem registro, entendeu? E aí eles questionam que não tem muita gente pedindo e eles não têm como pagar. Bom, Isso esse é um fazendo projeto... uma análise também com o que a gente estava propondo sobre a live, a questão do acesso à alimentação, né, e o ato de cozinhar, essa questão dos R$ 600, ela foi colocada justamente, foi implementada e foi embasada justamente no valor da cesta básica, ou seja, é um valor para a pessoa comer. Então, isso tudo está voltado para a questão alimentar. A alimentação não necessariamente é só apenas o ato de você comer, mas tudo que está, que Sim, claro. perpassa, né, pelo processo agrícola, pelo processo, Sim. enfim, jurídico, principalmente. Então, esse auxílio emergencial, ele é voltado para a questão alimentar, Sim, alimentação. no direito, em termos jurídicos, quando a gente fala a expressão pensão alimentícia, não é só a comida, né? Eu não sei se quem está assistindo a gente sabe disso, né? Mas pensão alimentícia inclui até o teu vestuário, a tua Não, não moradia, o teu sabia. Achava que transporte, o era teu alimentícia e estudo. alimento mesmo. Não, não é só alimento. Alimentos na questão jurídica, tá? Eu estou falando no Uhum. termo jurídico do Código Sim, Civil. sim. Inclui todos os outros direitos, porque são direitos básicos para a tua sobrevivência.
esse auxílio, pelo que eu entendi, é basicamente para a pessoa garantir o alimento, a comida, né? Para você se alimentar, já que você não está recebendo salário, essas pessoas não estão trabalhando em tempos de quarentena, portanto, elas precisam desse auxílio. Quem é que tem que dar esse auxílio? Como a gente falou lá no início, é o governo, porque é o governo responsável, né? Principalmente em situações de crise, garantir que essas pessoas não morram, né? Até lá, ó, a Sofia está falando aí, até lazer é incluído na pensão alimentícia, né? Mas isso é um outro exemplo, eu preciso pegar um exemplo para a gente comparar. Ok. Mas no auxílio não, o auxílio é basicamente para comida, né? Para alimento. E aí Tá. a E nos gente governos pergunta, estaduais e municipais? governos das estaduais e vantagens? municipais. No caso de São Paulo, primeiro, antes de falar do governo federal e estadual, que a gente também... acho que se a gente terminar essa live, Raquel, não der tempo de responder para todo mundo, ou a gente quiser continuar o diálogo, a gente pode em seguida criar mais uma. Pode chamar Sim, novamente, sim, sem ou chamar outro, tá? sim, Só porque eu acho com que certeza. já parece rápido, né? Mas a gente já está há 36 minutos conversando. É muita coisa para falar. Bom, só antes de entrar na questão estadual e municipal aqui em São Paulo, eu acho interessante mencionar dois projetos de lei que ainda estão no Congresso para serem votados, que ainda não foram votados, está no Senado. Um projeto é o PL 1543 de 2020, para prorrogar as operações de crédito dos pequenos e médios produtores, justamente para quem trabalha com a agricultura familiar, com empreendedores familiares rurais, né, que essa galera está produzindo e está querendo vender. E como é que eles vão produzir sem verba, né, sem dinheiro, sem financiamento? Então, é um projeto para ampliar as operações de crédito, facilitar as operações de crédito, para que essas famílias que também dependem do trabalho deles, né, produzam alimentos e vendam, distribuam esses alimentos para a população. E um outro projeto que eu achei bem interessante também, que é um projeto de medidas emergenciais para amparar a agricultura familiar e amenizar os efeitos econômicos do Covid. Um exemplo desse projeto é para que o governo, o poder público, compre a produção dos pequenos produtores e distribua para a população carente, como, por exemplo, moradores de rua. Esse seria o melhor dos sonhos, mas ainda não foi aprovado e confesso que eu não sei se será aprovado, né? E esse projeto ele prioriza também assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, para dar acesso, né, de alimentos, de alimentação para essas pessoas. No estado de São Paulo, a gente tem vários projetos, isso inclusive, gente, em outros governos já aconteceu também, né? Já existiam outros projetos, não é só agora nesse momento. Mas, principalmente no momento de crise que a gente está vivendo, é importante, é necessário, né? É extremamente essencial a gente garantir alimento para essas pessoas, né? E aí o governo de São Paulo ele ampliou um projeto chamado Programa Alimento Solidário, que é entregar 1 milhão de cestas de alimentos, cestas básicas, para 4 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o estado. Isso é um programa do governador Dória, tá? Do João Dória, para todo o estado de São Paulo, né? E aí essa doação vai ser viabilizada pelo próprio governo do estado através das suas secretarias e principalmente também oriundo de doações, né, de dinheiro da iniciativa privada, de algumas empresas que estão se sensibilizando, etc. Outro projeto do governo, a distribuição de 140 mil kits de alimentação para os caminhoneiros. Eu achei, de certa forma, bem fundamental, porque os caminhoneiros eles estão passando por um problema muito grave, né, de transporte. Eles são a base da distribuição dos alimentos, né, que é feita por rodovias no Sim. nosso país. Né? Infelizmente, não temos mais as ferrovias, que ajudava muito. E também não temos as Muito hidrovias. menos as hidrovias, né? Então, também facilitaria muito em regiões como a Amazônia, por exemplo. Né? Mas a base da nossa distribuição hoje é via terrestre. Né? Não sei se vocês lembram aí daquela greve que teve dos caminhoneiros, que também o Brasil parou novamente, porque eles deixaram de entregar os alimentos, né? Principalmente produtos como petróleo, como gasolina, como tudo, e aí o Brasil ficou naquela loucura. Então, para garantir que eles continuem trabalhando, o governo de São Paulo, nas rodovias e estradas de concessão do estado de São Paulo, garantir
pontos que eles possam coletar gratuitamente esses kits de alimentação para que eles continuem trabalhando. Até porque as lojas e lugares estão fechados, né, na estrada, esses pontos, postos de gasolina, enfim. Na iniciativa da Prefeitura da cidade de São Paulo, a gente também tem 2 projetos que eu pesquisei, tem outros, tá? Mas eu achei esses bem mais interessantes da gente comentar. Que é o projeto Rede Cozinha Cidadã, né? Para comércios e restaurantes e estabelecimentos comerciais que trabalham com comida, né? Se cadastrem nesse... É um edital que eles criaram, se cadastrem nesse projeto para poder prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua. Além também de distribuir alguns kits de marmita, água e folheto educativo para a prevenção do Covid, para essas pessoas que são as mais afetadas, né? E também a Prefeitura ela já criou um cartão alimentação para distribuição, para ajuda de alimentação, né, para os estudantes da rede pública, que eu acho que é um outro grupo da sociedade que está sendo muito afetado. Porque a gente sabe que muitos alunos vão para a escola, de rede pública principalmente, para se alimentar, né? Porque na escola é garantia do poder público garantir alimentação. E aí, com as escolas fechadas, muitos estudantes estão sem comer, estavam contando com aquela refeição. E hoje em dia não tem, a gente sabe que... E com os pais sem trabalhar, né? Sem o auxílio alimentação, ou seja, né? A gente não tem ideia do que essas famílias estão vivendo. E aí esses valores, o valor varia de R$ 55 a R$ 110, a depender do nível escolar da criança, a família recebe esse cartão, já está sendo distribuído, enfim. Então, existem iniciativas, né? E, por fim, a gente tem aí as iniciativas do setor empresarial, que não são muitas, mas eu acho que é importante ressaltar. Algumas empresas doando, aqui em São Paulo, algumas empresas doando, até o Magazine Luiza, aquela loja de departamentos, o Grupo Península, até a Nestlé, distribuindo também. E empresas que têm a ver, olha que louco, né? Empresas que têm a ver com alimentação. Empresas que produzem alimentos. Elas não precisam nem dar dinheiro. Basta dar o excedente. Basta dar uma parcela da sua produção. Não, né? melhor não dar, não. Como não, uma forma de... Não precisa dar leite da Nestlé para recém-nascido, é peito da mãe. Então, mas uma forma de... Até um ato de solidariedade que eu acho que o empresariado tem que começar a incluir no seu sistema de produção, sabe? Uma questão solidária mesmo, né? De dar essas cestas básicas para essas pessoas. E iniciativas inúmeras que a gente deve saber também, conhecer, quem não ainda ajudou, ajude, da sociedade civil, as iniciativas, né, nós podemos ajudar de alguma forma, ajudando algum movimento, alguma ONG, alguma instituto que está fazendo. Se nós conseguirmos ajudar alguém a se cadastrar no auxílio, acho que não pode mais, né? Mas a verificar como é que está essa análise, quando sai o dinheiro, o que tem que procurar, se tem que ir a algum lugar, isso também ajuda, né? Com certeza. A gente também é solidariedade, assim, né? Aí eu me pergunto, precisava... A gente já viu aqui pouquíssimos, eu tentei trazer alguns, mas são poucos exemplos, né, de solidariedade, de iniciativa do governo, do poder público, seja a nível federal, estadual, municipal. Será que precisava de uma pandemia, né, como essa? Porque essas pessoas sempre passaram fome. Não é agora que elas estão passando. Né? Será que precisaria de uma pandemia como essa para que o governo trouxesse algumas soluções? E aí, para finalizar, eu só queria deixar essa questão. Quando a gente vê uma fila de pessoas passando fome na França, a fila cada vez mais aumentando. Hoje eu vi em alguns noticiários, em alguns sites também, pesquisando sobre a pandemia, fome durante a pandemia. Você vê na França, né, que é um país que, de alguma forma, se preocupa um pouco mais com a sociedade do que o governo brasileiro atual. Né? Não estou dizendo que é ideal, mas quando você vê, por exemplo, saques acontecendo na Colômbia, saques no comércio, porque as pessoas já estão passando fome, elas não têm o dinheiro, não têm o emprego, não têm o alimento, elas vão fazer o quê? Já tem saques no comércio, algumas lojas, as pessoas se aglomerando de máscara para saquear alguns mercados.
Isso está acontecendo na Colômbia. Quer dizer, quando a gente vê esse desequilíbrio, esse colapso, esse caos, realmente a gente fica, né? Não sei, é uma questão muito preocupante, muito delicada. E que no Brasil, especificamente, a gente vê que algumas políticas não surtem efeito. Pelo contrário, prejudicam. Acho que, É, desculpa, incrivelmente. acho que eu me estendi muito. Imagina, Mas, isso. Obrigada, Dan, obrigada mesmo. Acho que te faltava muito mais, né? Para a tem gente muita fazer coisa para muito mais falar. coisa. Eu vou fazer um breve aparato também. A gente tem mais 14 minutos aí para fechar. Mas aí a gente Eu pode queria fazer te outra, amiga, em agradecer, seguida, mas se é quiser. porque eu não tenho como fazer outra, tem outra live para fazer. Ah, tá. Mas a gente pode marcar enfim, umas perguntas, quem quiser mandar Mandem temas, por gente, pra gente aqui. também. E tem as outras, né? Nós vamos fazer mais vezes também, dá pra Ó, gente a Ju tá conversar falando, mais. bora um tema livre, também top. Um tema livre é legal, um tema sobre. É verdade. Bom, olha só, deixa eu fechar aqui. Então, tu falaste muito sobre essa questão do acesso como direito, eu queria muito te agradecer essa aula, na verdade, né, que foi dada aqui. Tu falaste resumidamente, tem muita coisa para falar, né, daria aqui horas para a gente conversar, principalmente discutir, debater sobre essas questões democráticas e essas possibilidades de planejamento do governo para uma pandemia, né? Ninguém estava esperando, então evidentemente que na hora que isso acontece é a hora que o governo ou os governos eles precisam mostrar se eles são preparados ou não, né? É uma questão de urgência. É igual fazer plano de saúde, né? Enfim, você faz para não usar, né? Igual seguro de carro, sei lá, faz para não precisar usar. E aí o governo, mais uma vez, está demonstrando que é de um despreparo total, imensurável, na verdade, inclusive até com crises políticas dentro de um período tão extremista como esse que nós estamos passando. Mas eu queria falar sobre essa questão do ato de cozinhar, que vai ser super rápido também, porque tudo perpassou, na verdade, que tu falaste sobre a questão alimentar. O auxílio emergencial, sobre essas questões de fome, o que é emergencial? Emergencial é comprar uma roupa, emergencial é comprar um sapato, emergencial é comer, né? A alimentação é um direito humano, então é evidente que sem comer você morre, enfim. Tanto que o valor do auxílio emergencial foi feito em cima de cesta básica. Isso. Mas a questão da democratização do ato de cozinhar e da questão da alimentação saudável, ela só vai ocorrer quando nós tivermos uma democratização do acesso à terra. Acho que isso é importantíssimo frisar, né? A questão do acesso à terra com igualdade, evidentemente, de classe, igualdade de gênero, e aí o termo raça entra aqui como um termo, evidentemente, sociológico para demarcar o desequilíbrio e o preconceito que existe, né, pela maioria da população brasileira. Então, a questão do acesso à alimentação saudável, ela passa, evidentemente, pela questão agrícola, pelo envenenamento da terra e, principalmente, pela industrialização da agricultura. Então, para além da questão pandêmica, para além da questão da fome que está aí, né, escancarada, para quem quiser ver, e só não vê realmente quem não quer, mas existe essa industrialização da agricultura e esse envenenamento da terra, eles realmente bloqueiam essa democratização da alimentação saudável. De fato, a lei não está sendo cumprida no Brasil em momento algum. Então, se comer é um ato político, que é muito que nós temos ouvido falar, muitas pessoas, muitos ativistas alimentares falam isso, cozinhar é um ato político, comer é um ato político, mas ele, evidentemente, só se torna um ato político quando nós temos oportunidade de escolha. Claro. A partir do momento que eu posso escolher, e o que é esse posso escolher? Eu ter condições de comprar.
Eu tenho condições de comprar um produto agrícola orgânico, eu tenho condições de comprar um produto industrializado, empacotado, eu tenho condições de escolher. A partir do momento que eu escolho o envenenado, o empacotado, né, aí sim eu posso me colocar nessa questão de estar ou não agindo politicamente. No momento em que eu não tenho opção, que a minha única opção é comer o que aparece, é conseguir comprar o que eu consigo comprar, um arroz, um macarrão, nem isso, né? Tem gente que passa aí semanas É aceitar o que me comendo dão, né? farinha, enfim. É. Então, é evidente que comer é um ato político na hora em que eu posso escolher. Então, não dá também para ficar jogando pedra e falando, né, que essas pessoas mais carentes, mais pobres, até, eu não digo nem as mais carentes, mas as pessoas que ganham, por exemplo, um salário mínimo, elas não têm como escolher. Elas não dão para o filho delas um alimento envenenado, industrializado e empacotado de supermercado porque elas querem, né? Então, eu acho que isso também é importante pontuar. Temos visto muitas pessoas cozinhando em tempos de quarentena, isso é maravilhoso. Essa questão de divulgar também, né? Estou cozinhando isso, estou cozinhando aquilo. Isso é realmente muito bom para essas pessoas que, evidentemente, é preciso também entender o seu privilégio, né? E saber que você é privilegiado, de fato. Então, é claro que falar de alimentação também é falar de capitalismo. A gente não pode dissolver e desassociar uma coisa da outra. O capitalismo ele tomou conta da agricultura, é evidente porque os donos da terra, eles comandam os trabalhadores, as trabalhadoras, e eles permeiam por todos os meios de produção. Eles mandam em todo o meio de produção, em toda a cadeia, né? Então, é óbvio que falar em agricultura, falar em alimentação também tem que falar de capitalismo. E o que nós podemos fazer neste momento de pandemia para que o nosso ato de cozinhar, se nós temos, evidentemente, a possibilidade de escolha, seja político. Comprar de pequenos produtores, usar da nossa possibilidade, do nosso privilégio, né, de ter condições de comprar, fazer com que a agricultura familiar continue rodando, fazer com que essas pessoas continuem produzindo, porque o grande ele vai continuar. O supermercado ele não vai fechar. Tanto que a alimentação, se a gente for parar para pensar em termos de quarentena e lockdown, né, que muitos países aí entraram, os supermercados eles não fecharam. Eles reduziram os horários, eles reduziram a quantidade de pessoas da mesma família que podiam entrar, mas eles não fecharam. Então, esses grandes eles vão sobreviver. Os pequenos, nós não sabemos. Então, essa também já finalizando aqui, o que eu queria muito falar sobre o ato de cozinhar, também nesse período de quarentena, é claro que, de novo, e aí eu vou frisar mesmo, porque eu acho que uma frase muito interessante que eu vi por esses dias agora, não sei quem foi o autor, eu até comentei contigo, Dan, que o brasileiro não precisa ser estudado, o brasileiro precisa estudar, né? Então, vou repetir, esse é o papel do professor, da professora, esse é o papel de sala de aula, de fato. Então, né, vamos repetir assim, o ato de cozinhar e você poder fazer escolhas é um privilégio. Não é todo mundo que pode fazer esse tipo de escolha. E se você, evidentemente, pode fazer isso, procure produtos da agricultura familiar, aumente a divulgação, passe para os seus amigos, fale um pouco mais, conheça um pouco mais sobre a economia solidária. Isso é super importante. Inclusive, quero deixar aqui já um convite para a gente falar de economia solidária. Eu acho que isso é super interessante. Nossa, Vamos falar de agricultura super. familiar também. E temos 3 minutos. Eu queria agradecer muito ao Dan. Vou te deixar também agradecer aí o pessoal. Gente, muito obrigada. Vocês assim participaram demais, foi muito legal. Nós deixaremos a live salva e tentaremos colocar também no YouTube. Então, o canal do YouTube do Dan, dos Diálogos Ambientais, entrem lá. Ele com certeza vai colocar essa live lá também disponível para vocês. Tem outros vídeos lá que vocês podem também assisti-lo.
E um beijo, até a próxima. Dan, Raquel, obrigada. obrigado mais uma vez. Sempre muito bom conversar contigo sobre esses temas tão importantes. Já topei a live de economia solidária, porque eu acho que é Sim, muito legal, um tema que tem tudo a ver com a questão ambiental também, da economia ecológica, da economia solidária. Eu acho que é extremamente importante falar de novas alternativas, né? Eu acho sim, que a gente está vivendo num momento que a gente precisa pensar em novas alternativas e novos estilos de vida. O ato cozinhar pode ser um novo estilo de vida também, sim, claro, para as pessoas que conseguem, né? Como tu falaste, que tem sim. esse privilégio. Eu queria também te agradecer a participação de todo mundo, só gente querida, só gente linda aqui nessa live. Sigam a gente no Instagram, A Cozinha de uma História. Sempre a gente vai postar algumas coisas interessantes lá sobre essas questões. Diálogos.ambientais no Instagram também, que é o meu perfil. E eu estou com um canal no YouTube também, sempre colocando alguns vídeos e tal, como a Raquel falou. Eu acho que o momento importante, a gente tem que aproveitar, gente, para tirar alguma coisa de bom dessa crise toda, né? E eu acho que se é alguma coisa de bom que a gente tem que tirar é fazer essa reflexão, né, e trazer conhecimento para a sociedade de alguma forma. Eu acho que isso já é uma grande valia, mas também colocar na prática, na nossa vida, no nosso dia a Sim. dia, né? Realmente se importar em pensar quando eu for fazer a próxima compra, né? Se, por exemplo, rapidamente, um exemplo rápido, eu faço parte de um grupo de pessoas que moram no meu bairro e eles divulgaram uma lista de pequenos produtores que são próximos daqui da região e que entregam delivery. Então, eu achei isso fantástico. Eu só estou adquirindo até delivery, uma Sim. pizza de um lugar que é um cara que pega o trigo de um pequeno produtor, é orgânico, sabe? Então, tem situações, tem Rede, né? soluções. Eu acho que a Se gente chama precisa colocar rede. em prática. É isso Exatamente, mesmo. Muito rede. obrigada. Exatamente. Só para a gente terminar aqui, a Nayara falou uma coisa interessante mesmo, que assim como essa crise mundial veio para mostrar a fragilidade do nosso sistema econômico e político, ele também veio para abrir os olhos para a necessidade de melhorias concretas da saúde pública. Esse também pode ser um tema, hein, Nay? Falar sobre saúde pública e Sem dúvidas. alimentação, que está aí, né? Temos Mais do uma que médica nos nunca, assistindo e ela pode né? contribuir bastante com isso. Com certeza, melhorias concretas de saúde pública. E só para terminar, gente, não existe nenhum alimento que cure a Covid-19, tá? Por favor, não acreditem, tá? Vocês Acreditem em podem, estudos, por favor, né? pelo amor de Deus, vocês podem sim se alimentar para, né, ter a, sua, a sua saúde em dia, para que, se por um acaso você pegue esse tal vírus, você esteja aí mais forte, evidentemente. Mas Existem, não existe. Ai, gengibre, alho, limão, não existe alimento que cure existem a alimentos que podem até Covid-19. contribuir para a tua imunidade, né? Fortalecer a tua Exatamente. imunidade, mas não para Exatamente, me curar. fugiu essa palavra, desculpa, obrigada. Eu estava com medo de falar uma palavra estranha, mas era isso, era para imunidade mesmo. Ó, o Instagram está avisando aqui que a gente tem mais um minuto, eu achava que já está terminado, mas ótimo. Muito obrigada mais uma vez a vocês Obrigado, e amiga. avisaremos. O próximo será no Instagram, diálogos.ambientais do Dan. E nos acompanhem, que aí vocês saberão também quando nós conversaremos novamente. Beijo, muito Ótimo, obrigada. obrigado, Até a adorei, amiga. próxima. Beijo em todos, gente. Beijão. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.